E aí, gente do YouTube, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Quem está falando aqui é o professor Josimar. E aí, vocês do Facebook, vocês que fazem parte do grupo do Facebook, tudo bem com vocês? Hoje eu estou trazendo para vocês uma ideia, ok? Olha, aquele quadro que eu ensinei para vocês aí, olha, dei uma modificada nele, tá vendo? Dei uma texturada com massa acrílica, como eu falei para vocês, vocês podem fazer o quadro do jeito que vocês quiserem, né? Então, como ele estava branco, eu dei uma texturada com massa, passei uma cor de marrom, ele já deu uma modificada. Aqui no telhado eu coloquei caixa, né? Aquelas caixas que vem ovo, né? Para modificar o telhado. Então eu dei uma modificada um pouco no quadro para montar um arranjo com os acessórios que eu ensinei ontem. Então isso aqui é uma ideia para vocês. E também vou montar outro arranjo aqui no tijolo. Eu já montei um arranjo no tijolo natural. Vocês estão vendo aí a foto. Agora eu pintei o tijolo, olha, eu dei uma pintada no tijolo de branco com essa cor, pode ser qualquer cor. E vou fazer um arranjo aqui em cima também. Então vai ser dois arranjos, duas ideias diferentes que você pode pegar o tijolo, que você não vai comprar um tijolo desse aqui caro, às vezes até próximo da sua casa tem uma construção e a pessoa pode lhe dar o tijolo, você pode até montar num tijolo quebrado também, como eu já montei arranjo aqui. Então eu vou aproveitar os acessórios que a gente fez, que eu ensinei para vocês, e vou fazer dois arranjos diferentes aqui para vocês verem. Essa é a aula de hoje. Com essa aula aqui já são 314 videoaula. Então você que está chegando agora no canal, procura aí porque tem muita aula em segmento de flores. A data de hoje, 30 de maio de 2020. Então vamos para a aula. Então, como eu sempre falo para vocês, eu não fiz nenhum ensaio antes, nem fiz nenhum laboratório, tá? Eu vou montar aqui na hora. Então vai ser muito normal eu ter necessidade de colocar alguma coisa, tirar do local e ficar trocando, ok? Porque aqui eu vou criar aqui na hora, tá? Então é muito importante essas aulas de montagem, porque aí sempre você aprende alguma coisa diferente e sempre você tem alguma ideia diferente. Então procure não pular, não se adiantar para ver o arranjo montado lá na frente, porque aí senão você vai perder as dicas, tá ok? Tá, então aqui no caso aqui, olha, como eu fiz esse quadro muito seguro, ele segurou a argila, ok? E aí, com a argila, eu vou procurar montar esse arranjo aqui. Eu tenho aqui vários modelos de flores, como essa orquídea aqui, que a professora ensinou para vocês com a folha universal. Quem não viu, procura aí que você vai achar. E aí eu vou colocar essa haste ou esse galho de orquídea aqui no nosso quadro. Aqui, como eu já falei para vocês, vocês podem montar com qualquer tipo de flor, tá? Sejam criativos. Veja que eu dei uma mudada no quadro. O quadro já deu uma mudada. Se você olhar ele a primeira vez, ele está totalmente diferente aqui, o telhado e a cor. E aí eu colocando essa haste de orquídea, eu vou sair colocando aqui alguns acessórios que me interessam, para a gente ver como é que vai ficar a montagem desse quadro. Eu vou usar aqui os acessórios espinhento. Eu dei esse nome de espinhento, gente, porque ele é cheio de espinho. Mas aí você dá o nome que você quiser, tá? O acessório é teu. Deixa eu olhar, esse aqui já está muito grande, tá vendo? É isso que eu estou falando. Então, vai ter necessidade de colocar, tirar, aí de acordo com a necessidade, como eu estou fazendo aqui na hora. E a posição aqui não ajuda muito, gente, porque eu tenho que ficar mostrando para vocês. Mas aí depois eu vou colocar ele em pé. Eu vou procurar usar o máximo que puder desse tipo de acessório aqui, para vocês verem a utilidade que ele dá nos arranjos e a riqueza que ele dá no arranjo, ok? Então eu vou montar esse aqui no quadro e depois eu vou fazer o outro no tijolo, que aí você vai ver. Aqui eu vou colocar umas partezinhas verdes. Eu não preciso e nem tenho necessidade de muita coisa para deixar um arranjo desse bonito, porque
O quadro já ajuda muito, o acessório também ajuda muito. Então você vai colocando poucas coisas e vai deixando o teu trabalho bonito. A argila aqui ajuda muito, melhor do que o isopor, como eu fiz a primeira vez. Também era pouca coisa e a montagem era diferente. Eu posso colocar aqui caindo alguns galhos aqui. Esse aqui depois eu vou colocar na parede para vocês verem como é que vai ficar. Vou colocar aqui por dentro da gradezinha aqui, olha, alguns ramozinhos saindo. Isso vai dar um design diferente na montagem. E aí, vou procurar colocar outro acessório aqui. E aí eu vou cortando de acordo com a minha necessidade, que eu vou colocar ele aqui. Olha aqui se já tá. Aqui eu vou colocar um pouco de musgo para cobrir a argila aqui dentro. Esse aqui eu vou dar uma ajeitada mais nele aqui, tá menor, tá muito grande. Então eu vou cortar ele aqui e vou enfiando por aqui, por baixo, para ele ficar saindo aqui por dentro, aqui, gente, para depois ele dar, olha, pronto, mais ou menos isso aqui. Levantar para ver como ficou. Olha, coloquei pouca coisa, tá certo? Agora eu vou colocar ele na parede para você ver como ficou. Oh my God! Wow! No caixote. E aí coloquei os acessórios espinhento, onde deu para mim colocar. Tá? Veja como ficou. Coloquei alguns capim, né? E aí tá aí o quadro modificado com um arranjo de orquídea, que poderia ser qualquer arranjo, tá bom? Então aqui a dica: se viu a montagem, você viu a modificação no quadro, que você pode fazer também com textura, pode fazer outro tipo de telhado, como eu fiz aqui, olha, com as caixinhas de ovo, e daí por diante, tá certo? Lembrando que eu estou montando em cima de um tijolo, ok? Para ficar mais econômico e até ficar mais bonito. Então, olha, eu vou usar aquele galho que eu usei no arranjo do quadro. Aqui poderia ser também uma haste de flor, poderia ser qualquer flor, mas aqui eu vou colocar o galho. Deixa eu colocar mais para cá. E aí você pode colocar o musgo antes como depois, tá bom? Então você vê, ó, um galinho seco, coloquei algumas flores pequenininhas aqui nele, né, para deixar mais bonito. E aqui em cima eu vou montar o arranjo. Então, como eu falei para vocês, eu vou usar o material que eu tenho aqui, não fiz nada ainda, tá? E aí eu tenho umas folhas aqui, aquelas folhas que eu pintei, ensinando para vocês. Vou ornamentar aqui embaixo. Então, para você que tem dificuldade de montar arranjo, veja que para montar arranjo tem várias maneiras de você montar. Aí vai depender do que você está querendo fazer e da sua criatividade. Depois que as folhas estão prontas, você tem os acessórios, e aí você tem as flores prontas e as folhas, aí o trabalho já é mais fácil de fazer, quando você vai ver o seu resultado, né? Aqui também eu vou colocar uma flor. Todo esse material que eu estou usando aqui, gente, foi ensinado aqui, tá? Então essas florzinhas aqui foi ensinada aqui. Veja que para mim colocar ela teve uma dificuldade, ela ficou querendo tirar as folhas do lugar, eu tive que tirar. Vou colocar
a outra aqui. Vou colocar esse botãozinho aqui no meio. E aí volto a colocar as folhas. Como eu falei para vocês, é normal a gente, quando está montando, ter necessidade de tirar alguma coisa para depois repor, para não ficar atrapalhando a colocação da flor ou da folha que a gente quer colocar. Então veja aqui, olha, já foi feito um arranjozinho aqui. Aqui eu posso colocar mais acessório. Vou preenchendo de acessório que eu acho que vai ficar legal. Vamos colocar o nosso acessório que foi ensinado ontem. E aí você vai só distribuindo de acordo que o trabalho fique com uma coordenação, tá? Não fique aquele todo em cima um do outro. Quando for o arame assim, você dá uma dobrazinha com um alicate para segurar melhor na argila. E aí você vai colocando. Se você colocar, gente, depois você olhar, achar que não ficou legal, você tira, coloca outra coisa e daí por diante, tá? Você fotografa antes de colocar. E aí você vê, quando você termina de colocar, se ficou legal como você queria. Pronto, aqui, até aqui eu tô gostando. Abrir mais essa pra cá, para não ficar muito próximo esse aqui. Ok? Certo? Vou colocar esse aqui, para dar mais um preenchimento. Vou colocar duas folhas importadas por trás, para dar um preenchimento. Vou colocar uma aqui, a outra no outro lado. E aí você vê que com o tijolo vai se transformando um arranjo diferente e bonito, tá? É um arranjo que você pode colocar em qualquer lugar, que não vai ter nenhum tipo de problema, tá? Esse aqui é um arranjo de canto. Você vê que aqui quase não vai ter necessidade de colocar musgo. Deixa eu ver aqui se isso aqui vai ficar legal aqui. Vamos ver. Vai. Pronto. Então, eu tenho outro tipo de acessório aqui, olha, como esses aqui, mas eu não vou nem usar, porque senão vai ficar muito lotado de acessório, né? Não tem necessidade. Vou colocar outro aqui. Ajeitar as folhas. Vou colocar o musgo só aqui embaixo para dar um charme. Mas a argila não está aparecendo. Aqui. E aqui, gente, eu vou colocar uma bola aqui, tá? No caso eu colaria essa bola, né? Mas eu vou colocar ela aqui solta só para vocês terem uma ideia que a bola também você pode usar ela sem o arame para dar uma sofisticação no seu arranjo, tá bom? Gente, eu gostei desse arranjo, ficou muito bonito. Não vou colocar mais nada para não ficar muito cheio. Isso aí é só para dar uma ideia para vocês, tá? Para vocês verem o que é que a gente pode fazer com o tijolo pintado, com o tijolo cru, como eu já montei arranjo aqui. Aqui eu usei essa frente aqui, mas aí eu poderia também ter montado aqui, olha, e ter usado o lado aqui, porque eu também pintei, mas eu não estou usando o lado, estou usando aqui a frente, tá certo? Então, olha, o trabalho como ficou bonito, os acessórios, aí, tá vendo a riqueza aí que ficou o trabalho? Ok, gente? Pronto. Então, a ideia foi essa, foi de você trabalhar com o tijolo, o quadro que eu dei uma modificada, aproveitei os acessórios que ensinei ontem, estou mandando aqui algum arranjo para vocês verem. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado
e até a próxima.